Toda essa história acontece, como eu disse, para que o Messias venha ao mundo. E por que o Messias veio ao mundo? É aí que nós temos a essência do Evangelho. O Messias veio ao mundo, queridos, não para nos dar um exemplo de vida. Ele nos deu um exemplo de vida. O apóstolo Pedro fala isso, que ele agiu de tal modo que pudéssemos seguir os seus passos. Então ele nos deu sim um exemplo de vida. O Messias veio ao mundo não para mostrar que vale a pena morrer por uma causa nobre. Ele não veio ao mundo para nos ensinar a sermos gentis e perdoadores. Todas essas coisas podem até ser verdade no que diz respeito ao Messias. Mas o Messias veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. A Bíblia diz, e é fundamental que cada ser humano que passa por esse mundo na sua curta jornada da vida entenda isso. Ninguém pode passar por este mundo sem entender isso. Ninguém pode partir para a eternidade sem entender isso. A Bíblia diz, numa frase simples e clara como o dia, ela diz que todos pecaram, todos. Cada ser humano que nasce nesse mundo é um pecador. Você não se torna pecador com o passar do tempo. Você não se torna pecador quando você cresce um pouquinho e toma decisões erradas na sua vida. Não. A Bíblia diz que todos são pecadores, que nós nascemos no pecado, que nós nascemos na iniquidade, que nós herdamos o pecado dos nossos ancestrais, que nós herdamos a culpa de Adão. Todos, portanto, são pecadores. Quer façam o bem, quer façam o mal. Todos somos pecadores, não há justo, diz o apóstolo Paulo, nenhum sequer, nenhum justo há sobre a face da terra, nunca existiu exceto um. E nós aprendemos isso nas Escrituras e aprendemos algo mais. A mensagem do Evangelho acrescenta a isso uma informação ainda mais grave e triste. O Evangelho afirma, a mensagem do Evangelho afirma que todos são pecadores e por causa disso todos estão destituídos, privados, afastados da glória de Deus. Ou seja, em si mesmo o homem não tem a menor esperança de salvação e de vida eterna. A menor esperança de salvação e de vida eterna. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição espiritual do ser humano. Ele pode ser simpático, ele pode ser muito educado, ele pode ser um trabalhador exemplar, ele pode ser um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Ele pode ter intenções maravilhosas no seu coração e ideais legítimos e louváveis. Tudo isso pode ser verdade acerca dele. Nós conhecemos muitas pessoas assim entre os nossos amigos e os nossos parentes. Não há dúvida disso. Mas nada disso muda essa realidade espiritual, que não tem que ver com comportamento social, que não tem que ver com boas intenções, que não tem que ver com uma ética alta ou baixa, não. Que tem que ver com a realidade espiritual de cada um. Todos são pecadores diante de Deus e todos estão separados da sua glória. É isso que diz o Evangelho. Por que Jesus então veio ao mundo? Porque sendo homem alvo de condenação, Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai. O Deus homem, o Filho de Deus encarnado, veio aqui. Ele veio aqui para tomar o nosso lugar na aplicação da pena. Nós estávamos condenados. E ele veio aqui e tomou o nosso lugar no momento da aplicação da pena. Ele assumiu as nossas culpas, assumiu a nossa condenação e sofreu a execução da nossa pena em nosso lugar. É por isso que nós dizemos que a morte de Jesus foi vicária, foi substitutiva, porque ele morreu em lugar do pecador. É o inocente morrendo no lugar dos culpados. E alguém pode perguntar, e de que modo isso me beneficia? Como eu posso ser beneficiado por essa substituição tão maravilhosa, amorosa e santa? O que eu devo fazer para que essa substituição do Filho de Deus seja aplicada a mim? E é aí que nasce o Evangelho. É aí que o Evangelho propriamente dito se levanta e se demonstra e aparece em todo o seu brilho, toda a sua beleza e todo o seu fulgor. Eu posso ser beneficiado por essa santa substituição simplesmente crendo nele. Crendo nele de tal forma que essa fé diga assim: Senhor,
Eu sou um pecador e eu aprendi isso hoje. Eu sou um pecador, estou separado do Senhor. Mas eu creio no seu Filho e eu invoco o seu nome. A sua palavra diz isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio em Jesus. Eu invoco o seu nome. Salva-me, perdoa-me, transforma-me, remove a minha culpa. Aplica a mim os benefícios da morte substitutiva de Jesus. Aplica a mim pela fé. Eu creio nele. A Bíblia diz que quem crê dessa forma, quem crê ao ponto de invocá-lo, quem crê ao ponto de depositar nele a sua confiança de vida eterna, essa pessoa é salva. Esse é o Evangelho. Se você está aqui, ou se você está me ouvindo em sua casa, ou se você está ouvindo em algum outro momento qualquer, depois de fim deste culto, em alguma outra época, algum outro dia, não sei, e você não é um crente, é necessário que você conheça essas coisas e considere essas coisas com muita seriedade no seu coração. Porque o tempo para se curvar diante disso e receber o Salvador é hoje. Não há uma oportunidade depois desta vida. O tempo para receber o Salvador, crer nele e viver para ele e desfrutar da sua salvação é agora. Não há uma outra oportunidade. A morte para você pode ser um rio que você atravessa com alguma dificuldade, mas chega numa belíssima cidade. A morte pode ser isso para você. Nenhuma morte é agradável, nenhuma morte é doce. A morte é o nosso inimigo. Mas a morte pode ser para você um rio caudaloso, que você há de atravessar com muitas dificuldades e dores. Mas ao chegar do outro lado, há uma belíssima cidade de portas abertas esperando você. Ela pode ser isso para você. Mas a morte pode ser para você também um abismo. Um abismo no qual, ao você cair, não há como você dar uma pirueta e voltar para trás e ter uma segunda chance. Não. Se você crê em Cristo ou crer em Cristo como seu Salvador, abrir o seu coração para o Evangelho e recebê-lo pela fé, a morte será para você isso. Um rio caudaloso, sim, e difícil, sim, mas com uma cidade à sua espera na outra margem. Mas se você morrer sem ele, a morte para você será um abismo sem fim, de morte eterna, de condenação indizível e irremediável.